Olá, nós estamos iniciando pela TV Câmara de Araçatuba o programa Araçatuba 100 Anos. Este programa é um projeto do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, e tem por objetivo homenagear a cidade no ano do seu centenário. Durante este ano de 2008, nós vamos entrevistar aqui pessoas que ajudaram a construir a história de Araçatuba, pessoas dos mais diversos segmentos sociais e das mais diversas atividades profissionais. E hoje o nosso entrevistado aqui no estúdio é o senhor José Ferreira Batista Júnior, o senhor Ferreirinha, que está aí hoje com 92 anos de idade e também é dono de uma memória aí de fazer inveja aos mais jovens, né, senhor Ferreirinha? Eu acho que a gente vai poder lembrar aqui, então, muitas coisas que aconteceram aqui em Araçatuba, mesmo porque o senhor veio para cá criança, não foi isso, senhor Ferreirinha? Tinha 10 anos. 10 anos de idade? É. O senhor nasceu em Birigui? Nasci em Birigui em 31 de dezembro de 15. 1915. Isso. Em 24 meu pai vendeu o sítio e a família veio para cá. Em janeiro de 25 a família veio para cá. Foi quando eu e o irmão Antônio fomos matriculados no Cristiano Wallace. Tá certo. O seu pai, qual que era a profissão dele? Ele chegou em Araçatuba bem antes, né? Ele era serrador. Ele veio de Portugal, está fazendo um século agora, em maio, dia 2 de maio, completando um século que ele chegou ao Brasil em Santos. Ele veio para cá e naquele tempo, que era o forte do cafezal, fazia muita fazenda de café, ele veio para construir casa para colonos da estrada de Santos. Então ele foi para a região da Mugiana, Ribeirão Preto, Salles de Oliveira, por ali, serrou muita madeira. E quando correu a fama que aqui era um lugar de futuro e tudo, ele veio para cá. E serrou madeira, e chegou aqui em 1913, solteiro. Quer dizer, tinha 5 anos praticamente da data de fundação da cidade, né? E então ele serrou madeira para empregados da estrada de ferro, tudo era madeira, aqui era mata virgem. E serrou madeira para empregados da fazenda do Basílio Tavares, que também era um dos políticos aqui. Essa fazenda depois ele vendeu para a Dona Ida. A Dona Ida, ele deu em pagamento também um navio, que o Tavares botou o nome de Araçatuba, e esse navio afundou e uma companhia de seguro italiana pagou o seguro. Isso nós vimos pela imprensa. Agora, depois serrou madeira também para a primeira serraria de Araçatuba, que quase ninguém sabe onde ficar. Mas era de 2 portugueses irmãos, Antônio e José Xavier Couto, que vieram também da Bugena para cá, como meu pai e outros portugueses. E essa serraria era ali onde foi o Intec. Quer dizer, antes foi a Feira Livre, que passou da 9 de julho para lá. E antes era um terreno baldio, cheio de tora, de propriedade do Moinho Santista, que a prefeitura desapropriou e levou a feira para lá. Depois lá foi o Intec e hoje é a Secretaria de Cultura e Turismo. Exato, é ali na rua, Avenida dos Araçás hoje, né? Com a Duque de Caxias. Com a Duque de Caxias. Tá certo. Agora, senhor Ferreirinha, o senhor chegou aqui, ainda criança. Essa época, Araçatuba tinha um problema muito grave, que era a questão da disputa das terras, havia muita violência. Muita violência. O senhor chegou a ver algum tipo de enfrentamento, capangas? Eu cheguei a ver, sim, porque eles passavam de madrugada, eles passavam na rua de capa e os clavinotes, um tipo de carabina, né? A gente via que ele passava por aí na rua. E eu vinha no açougue comprar carne para minha mãe, né, de manhã. Isso em 25 mesmo. E havia uma briga muito grande, houve muito grilo de terra, vendiam terra, o pessoal de boa fé comprava, sem ter documento já plantava, quando chegava na hora de colher, eles eram postos para correr de lá para fora. E uma vez eu ia passando em frente à igreja, Nossa Senhora Aparecida, e parou um caminhão com 6 ou 7 homens, alguns mortos e outros feridos. Caminhão? Estavam vindo de lá, um caminhão. Estavam vindo da Variante, naquele tempo chamava Variante, né? Sei. Havia realmente uma disputa muito forte. Muito forte, muito grande. Duas companhias disputavam aí, brigavam por causa de terra. E tinha os coronéis também. Tinha coronéis. Aliás, esses chefes políticos todos eram coronéis, né? Todos eles. Agora, os proprietários mesmo, os chefões, eram políticos de alto coturno de São Paulo, como a Rosa Galvão e outros. Eles tinham muita terra aqui, né? E eles tinham os prepostos deles, entre eles o Manuel Bento da Cruz. Que era coronel e que dá o nome a um colégio aqui da cidade. Dá o nome ao colégio que fez muita coisa por aqui mesmo, né? Não só em Penápolis, que era o lugar dele, mas fez na região toda, a presença dele é bem marcante.
Inclusive a imprensa de Araçatuba, que se diz que os jornais nasceram exatamente dessa briga, cada um defendia um grupo, um lado, não é? Em 24 saiu a comarca. Sei. E a comarca era órgão oficial do Partido Republicano Paulista, o PRP. E era do Damião, que era um jornalista muito dinâmico e outra coisa, e um pouco ousado. Ele atacava mesmo. O jornal dele era um jornal vibrante. Como ele tinha aqui em Birigui o Adão Astolfo, com outro jornal, e um outro em Três Lagoas. Quando nós viemos para cá, mataram o Adão Astolfo lá. Um membro da família Clark. E os Clark eram ingleses. Matou o dono do jornal. O dono do jornal era um açougueiro, chamado... Quando nós viemos para cá, um mês depois ele foi assassinado lá, quando meu pai mudou para cá. Em 1930, na Revolução, o jornal foi atacado, o jornal A Comarca, era ali na praça. O senhor se lembra disso? Empastelado. Foi empastelado, porque veio as tropas da Revolução, passaram por aqui e andavam procurando os chefes. Mas o chefe dessa altura estava escondido, fugido. Né? O Damião estava numa casa aí na Pereira Barreto, saiu pelos fundos. E outros foram para o sítio, não estavam nem aqui porque eles sabiam da reação. Né? E o próprio, principalmente crianças, rapazinhos assim, eles ajudavam os soldados, eles iam mostrar onde é que morava o pessoal. Tá certo. Aí foram lá e quebraram todo o jornal? Foram lá na fazenda do Guilherme de Souza, o coronel Guilherme de Souza tinha uma fazenda que é ali onde é a fazenda do Estado. Ali era a fazenda dele. Eu e meu irmão fomos lá várias vezes buscar palha para minha mãe encher colchão. E ali, eles foram lá e meteram o fuzil na porta, não conseguiram abrir a porta, porque ele também tinha fugido, ele não estava lá, né? Mas eles estavam procurando os chefes políticos. Tá certo. Do PRP. Esse PRP, havia uma disputa muito grande, o governo chegou a mandar tropas para cá. O senhor presenciou tudo isso, então? Aqui a gente lembra, porque o pessoal, tudo aqui só tinha estrada de ferro. Então tudo era na estação. A gente ia na estação. Né? E naquele tempo, como não tinha outro meio de comunicação, quando o nosso time ia jogar fora, a gente ia lá na estação para saber pelo telefone qual foi o resultado. E no outro dia de manhã já ia na estação esperar o jogador chegar. Teve time então, desde aquela época já tinha futebol aqui? Tinha. Em 17, em 15 tinha time de futebol. Tinha time de futebol, tinha jogo entre casados, solteiros, advogados e médicos. Já havia naquela década de 20. E onde que era o campo, seu Ferreirinha? O campo era na Praça Rui Barbosa. Na própria Praça Rui Barbosa? Ali era o campo de futebol. Tá certo. Até 15. 15 que saiu dali. Agora, o senhor participou ativamente até da vida política, foi vereador também. O senhor já foi mais, logicamente, 1945, por aí, não? Olha, para dizer a verdade, a política sempre me interessou. Mesmo quando eu estava no grupo 28 e 29, quando havia comício aqui em Orador de São Paulo, eu só ia embora quando terminava. Não adiantava irmão e colega pedir, vamos embora, Zé, que eu não ia embora, eu ficava até terminar. E sempre acompanhei. Na Câmara de 36, eu cheguei aqui na praça, porque a Câmara funcionava ali onde foi a biblioteca, e hoje é Banco do Brasil, um prédio velho, tinha ali. Ali foi instalado o distrito também, naquele prédio. Eu fui lá e criança e menor não podia entrar, tinha soldado na porta. E lá de fora eu então escutei, pelo menos 2 oradores falar, 2 do PRP. Um era o doutor Antônio Ferreira Damião, neto, e o outro era o Carlos Soares de Castro. Que era o filho do Ferreira Damião. E filho do Ferreira Damião. E o Carrinho de Castro era tio do Zizinho, era pecuarista. Né? Os dois eram do PRP. Agora, os outros todos eram do PC. O PC naquele tempo era o Partido Constitucionalista, formado pelo Armando Salles de Oliveira. Tá certo. Do Armando Salles de Oliveira é muito interessante a história. Quando São Paulo perdeu a Revolução, o Getúlio procurou massacrar São Paulo. Então o interventor era sempre um militar do Nordeste. E ele nomeava os interventores no município. Como aqui nomearam o Rogossiano Nolasco, que era açougueiro e era nordestino. E aí em São Paulo continuou o movimento, depois da Revolução continuou o movimento. Aí então a exigência era, queremos um civil e paulista. Até que o Getúlio, vendo que o movimento passava para outros estados, ele então convidou o Armando Salles de Oliveira, que era engenheiro, para assumir a interventoria. E o Armando Salles de Oliveira
disse que assumiria com duas condições. Primeiro, o Getúlio dar eleições e a Constituição. Segundo, dar anistia para os exilados. E sabe quem era um dos exilados dele? O Mesquita do Estadão, que estava em Portugal. Aí ele veio. E ao Armando Salles de Oliveira nós devemos muita coisa, inclusive o IE. Que ele que ajudou a trazer para cá. Outra coisa, ele também criou a USP, primeira universidade do Brasil. Outras USP tinham sido criadas, mas nunca saíram do papel. A primeira foi essa. Ele fez acontecer. E o senhor, como é que 34, eu estava terminando o ginásio em Campinas nesse ano. O senhor chegou a mudar para Campinas, depois voltou. Quando que foi o seu início na política? Meu início na política, na verdade, foi da campanha de 45, na eleição do Dutra. Aí eu já estava aqui. Em Campinas eu estive lá só estudando, porque aqui não tinha ginásio. Em janeiro de 30, meu pai me levou para Campinas e me internou no Ateneu Paulista. E lá, naquele tempo, o ginásio eram 5 anos. E nós nos formamos em 34, já no Instituto Cesário Mota, externos, e colega de turma. Nós somos 2 de Araçatuba, eu e o Joaquim Geraldo Correia. Nós figuramos no mesmo quadro de formatura. Tá certo. Aqui não tinha ginásio naquele tempo. Na época que o senhor foi vereador, o vereador nem recebia salário, nada. Bom, aí veio o seguinte, em 45, quando terminou a guerra, aí houve eleições. 2 de dezembro de 45, elegeram o Dutra, que era do PSD. Meu partido apoiava o Dutra, então o PSD, nós votávamos no Dutra e trabalhávamos para ele aqui. Sei. Mas nesse tempo eu ajudava meu pai aí na fazenda, eu estava aí no Código de Pai ajudando meu pai, que eu tinha sido contador de um banco, deixei o banco para vir aqui dar uma mão para ele. E aí, uma tarde, um dia eu recebi um bilhete do meu irmão Albertino dizendo o seguinte, que o movimento nosso tinha se reunido, decidido apoiar o Zizinho para prefeito e que indicaram o meu nome para candidato a vereador. Aí quando chegou no sábado, eu vim aqui com o bilhete do Albertino e me inteirei do negócio. Fui candidato a vereador, nessa vez. Fomos eleitos em 9 de novembro de 47. 47. E a posse foi no dia 1º de janeiro de 48. Precisava muito voto naquela época para um vereador? Não. O prefeito teve 2.000 e poucos votos, o eleito, né? O vereador mais votado foi o professor Joaquim Dibo, que era o mais conhecido, teve a escola, né? Ele teve 260 votos. E eu fui o menos votado de todos, dos 23. Eu tive 73 votos. Mas o senhor continuou na política por muitos anos. Por quantos anos? Nunca larguei a política. Não larguei a política, não. Mesmo, eu fui eleito por uma coligação do PSD, PTN e PRP. O meu partido era o PRP, que naquele tempo se chamava Partido de Representação Popular, que era a continuação do movimento integralista, do qual eu participei quando estava no ginásio. Agora, aí então, na segunda legislatura, que foi em 51 as eleições, eu lancei chapa própria. Embora eu fui muito bem votado, meu partido não fez uma cadeira e eu fiquei 4 anos fora da Câmara. Em 55, chapa própria de novo, aí eu fui eleito. Aí a Câmara funcionava no Arbex, na Praça Rui Barbosa. De lá, da Associação Comercial, que foi onde funcionou a primeira legislatura, na segunda legislatura ela já veio para aqui. Aqui na Praça funcionou ali, até 60. Em 60 foi para cima do Banco Comércio e Indústria. O presidente da Câmara era o Floriano Camargo de Arruda Brasil, né? E eu era vice dele. E então eu fui eleito nessa ocasião com o partido próprio. E engraçado que eu voltando à política, o Renato Prado, que era candidato a presidente da Câmara, me convidou para ser vice dele. Eu nem sei porquê, né? Que politicamente falando nós tínhamos alguma distância. E eu aceitei e fui eleito vice-presidente da Câmara em 56. Sim. O mandato era 1 ano só, 1 ano. E muitas vezes me cabia presidir a Câmara, porque o Renato era funcionário do Estado, da Secretaria da Agricultura, e ele ia muito para São Paulo. E cabia para mim dirigir a Câmara e até presidir as sessões. O senhor, aliás, como presidente da Câmara, o senhor chegou a entregar o título de cidadão ao ex-presidente João Goulart. Foi. Como é que foi isso? Eu fui presidente da Câmara em 62. E em 62 inverteu, eu fui presidente e o Floriano foi meu vice. Então, um vereador na legislatura que eu não estava deu título para ele. E quando ele chegou aqui e veio a pé do aeroporto lá do Santana Tech, ele veio a pé. E muita gente indo com ele, tinha gente, formou fila
dos dois lados das ruas, até a chegada dele aqui. E a Câmara era ali, exatamente em cima do Banco Comércio e Indústria. Eu fui recebido ali, eu tenho fotografia, não sei se a Câmara ainda tem, mas eu tenho fotografia daquele tempo. Quando o senhor entregou o título a ele? Entreguei o título a ele e até no fim passei a presidência para ele, porque ele era presidente em qualquer parte do Brasil, né? Tá certo. Ele tinha muita ligação com Araçatuba, o João Goulart? O João Goulart tinha uma ligação muito grande da seguinte maneira. Ele era amicíssimo e sócio do Tião Maia. Então ele veio aqui, principalmente por causa do Tião Maia. O Tião Maia era sócio dele. E o Tião Maia está na fotografia que nós tiramos na mesa. O João Goulart, eu aqui, o João Goulart, atrás está o Ulisses Guimarães, está o Tião Maia, está o Lino de Matos, né? Estão na mesma fotografia. Essa amizade, aliás, custou até para o Tião Maia depois, né? Quando chegou a ditadura militar, o golpe militar, houve problema. Houve intervir no matadouro dele aqui, no frigorífico dele, que é uma glória para Araçatuba. Ele fez um frigorífico usando todos os recursos da cidade. E quando a primeira partida de gado foi abatida lá, o Guarita, que fazia parte da diretoria, me falou na primeira Câmara que naquela manhã ia sair a primeira turma de gado. E eu apresentei um requerimento congratulatório que foi aprovado. Naquela mesma sessão foi aprovado. Eu tenho cópia do requerimento. Tá certo. O senhor guarda bastante coisa, então, da nossa cidade, né? E na sua memória, senhor Ferreirinha, os prefeitos, como é que eram esses prefeitos, o senhor que chegou a conhecer? Olha, eu cheguei a conhecer vários prefeitos. Quando eu era contador em Valparaíso, quando eu trabalhava no Banco São Paulo, em Araçatuba, de 39 a 42, o prefeito aqui era o interventor Aureliano Valadão Furquim, que fez uma grande administração. Valadão Furquim fez muita coisa por Araçatuba, inclusive construiu uma estrada daqui a Pereira Barreto. Ele começou o asfaltamento da cidade, na Praça Rui Barbosa e na Carlos Gomes, onde estava o banco. Eu me lembro quando começaram a pavimentação lá. E fez muito trabalho aqui por Araçatuba. Fez uma administração tão grande e tão importante que naquele tempo o município não tinha nenhuma autonomia, nada. O município era dirigido praticamente e fiscalizado por um órgão que existia na capital do estado, chamado Departamento das Municipalidades. Em São Paulo tinha departamento que vigiava tudo e fiscalizava tudo. Eu fui contador em Valparaíso e o contador de lá, que era daqui, era meu amigo. E eu cheguei a colaborar com ele no orçamento do município de Valparaíso. E quando chegava em São Paulo, o departamento enfiava o lápis vermelho em muita coisa e devolvia para trás para fazer de novo. Qualquer bobaginha lá, eles podavam, tiravam. De volta. Então você vê que autonomia tinha o município. Nenhuma. Nenhuma. Mas ele conseguiu uma amizade muito grande com o interventor de São Paulo, que era o doutor Ademar Pereira de Barros. E o Ademar veio aqui. Uma figura folclórica. Ele deu o estado do nome do Ademar. O Ademar veio na inauguração. Tá certo. Ali na Praça Olímpica. Isso, Praça Olímpica, que teve oficialmente, chama-se Hugo Lippe Júnior, doutor Hugo Lippe Júnior, que foi vereador conosco. Que outro prefeito que o senhor se lembra, assim, que foi uma figura também lembro de vários marcante? prefeitos. Eu lembro de um dos prefeitos que até saiu escorraçado daqui, porque ele foi acusado de fazer um acordo, um contrato prejudicial com a Companhia de Força e Luz. Naquele tempo, os contratos eram feitos pelos municípios. Cada município fazia o seu contrato. O nosso contrato aqui, aliás, a primeira Câmara, em 48, nós tivemos que discutir e votar a concessão de energia elétrica e de telefonia, porque o contrato era de 17 por 30 anos, feito por Penápolis, que era a sede do município. Que era a sede. E coube a nós, então, discutir e votar essas duas concessões. Como coube também aquela primeira Câmara, de 48 a 51, discutir o tipo de pavimentação. No início, dividiu-se dois grupos. Um queria paralelepípedo, outro queria o asfalto. Por fim, terminou vencendo o asfalto, porque nós já tínhamos um início e tínhamos pedra sobrando no Baguaçu, que tem até hoje. Uma comunidade que cresceu lá ficou impossibilitado de explorar a pedra, né? E aí, então, se partiu para o paralelepípedo. E uma coisa interessante naquela Câmara, quem frequentava a Câmara da Associação Comercial era a elite da cidade, o pessoal mais expressivo. Eram médicos como o doutor Aristide Troncoso Pérez, o Nicolau Fares, o próprio Valadão. Esse pessoal ia lá assistir a sessão.
No intervalo, eles nos perguntavam, nos interpelavam sobre alguma coisa que nós falávamos, sobre alguma maneira como nós votávamos. A fiscalização era na hora ali, então. Era ali. E esse pessoal ia lá porque queria assistir a Câmara. Câmara era novidade. Tá certo. Câmara era novidade. Tá certo. E o senhor ficou até quando na política, seu Ferreirinha? Como vereador? Como vereador, eu terminei em 92, na 10ª legislatura. Tá? Então, eu tive 13 anos de graça, porque a Câmara de Araçatuba passou a ser remunerada em 77. Porque no regime militar precisava ter 300 mil habitantes. Depois maneiraram a coisa e em 76 o doutor Augusto Cipriano Barbosa apresentou um projeto remunerando os vereadores, que foi aprovado. Só que ele não foi reeleito. E aí eu fui eleito outra vez, pela arena da UPA, que eu não fazia parte dela, né? Entrei aí quando me convidaram, o Valdir Filizola era prefeito e o candidato era o Cotrim. Então eu entrei nessa ocasião e fui eleito outra vez em 77 a 82, houve prorrogação. Depois, na 10ª legislatura, com a Germina Venturoli, de 89 a 92. Foi o meu último ano de Câmara. Nesse ano eu perdi o filho mais velho, em Campinas, que era professor na Unicamp, e tive que ficar um mês nos Estados Unidos, eu, minha patroa e os 2 sogros do meu filho, que era o caçula que fazia doutoramento lá. E é professor de engenharia florestal na Luiz de Queiroz, há 22 anos ele leciona lá. Esse é o caçula. Tá certo. O senhor acompanhou praticamente desde o início, né, o desenvolvimento da cidade. Esse ano a gente comemora também a imigração japonesa, né, o centenário. O senhor acha que os imigrantes realmente foram decisivos para o nosso crescimento, o nosso progresso, desde os italianos? Mas muito, mas muito. O Brasil é um campo de miscigenação espetacular. Não só japoneses, como todos, é árabes, é todo mundo, né? Exato. O pessoal vem para cá e fica brasileiro. Os japoneses trouxeram certos hábitos que nós não tínhamos. Inclusive as hortaliças, essa coisa, aumentou muito depois deles. Muito mais que os portugueses e espanhóis, né? Que os primeiros aqui eram portugueses que vieram com a estrada de ferro. Com a estrada de ferro. E alguns deles até adquiriram propriedades e os herdeiros são proprietários até hoje, como os do Manuel Francisco Pedroso, o senhor Luiz, um outro português que faleceu em Santos, mas tem propriedade aí na Rua Oswaldo Cruz, é dono do prédio da Livraria dos Amigos, é uma família de Santos, está lá há muitos anos, né? E eles têm, até hoje eles têm prédios aqui, os herdeiros têm prédios aqui, estão recebendo aluguéis, né? Era um trabalhador da estrada de ferro, que vieram para cá no começo. Agora, a colônia japonesa, nós devemos muita coisa para eles. E tivemos vários líderes da colônia. Um deles foi o Anzi Molise. Esses irmãos O'Hara, né? Eram 2 irmãos O'Hara, que eram donos de máquina de arroz. E o Anzi também tinha máquina de arroz e de café, mas ele se desenvolveu na Água Limpa, ali um grande núcleo de japoneses lá. Né? E eu tive colegas japoneses, que eram meus amigos, no exército, na escola, em tudo, no contador, nós nos formamos com alguns membros da colônia japonesa, e eles eram elementos positivos. E os italianos também marcaram muito a história da cidade. Muito. Né? Tem muita família que o senhor As famílias tradicionais primeiras que vieram para cá eram italianos. Eram os Pavan, eram os Geraldi, era uma porção deles que estão aí até hoje. A primeira Araçatubense que nasceu aqui era da colônia italiana, que é a Regina Pavan Pereira. Pavan, exatamente. Pereira era o marido dela. Tem um filho certo. que é professor universitário em São Paulo. Ela vai, inclusive, ser uma das nossas entrevistadas. Não, ela tem boa memória, eu converso com ela, né? E ela tem boa memória. Ela lembra de muita coisa. E a questão do esporte, seu Ferreira, o que é que o senhor lembra para a gente? Além do futebol, existiam outras atividades, tivemos nomes aí fortes? Nós tivemos esporte, eu assistia sempre no futebol. Ia ajudar a fazer barulho atrás do goleiro adversário. Mas ocorre o seguinte, nós tínhamos um time aqui chamado Comercial de Araçatuba, que era muito bom. Chegou a ser campeão aqui da região. E uma vez ele jogou aqui, veio um time de Avaí jogar aqui, e foi uma canseira para empatar. Depois o Comercial foi jogar lá. Nós não dávamos nada pelo Comercial. Depois o Comercial foi lá e venceu por 2-1.
E nós fomos na estação esperar o jogador e alguns vieram até com faixa pro corpo, machucados, estropiados, né? Mas eles ganharam 2-1 lá. E outra coisa, daquele tempo tem um jogador vivo aí. Ah, é? Vai fazer 99 anos. Da época do comercial. É o nosso Pelé. Foi empregado da Estrada de Ferro, trabalhava na oficina mecânica, fez vários cursos. Hoje ele está. Vocês telefonaram lá porque eu dei o nome dele para... Tá certo. Eu dei o nome dele. E a filha dele me telefonou ontem à noite, dizendo que ele está numa situação difícil, que ele quase não fala, que hora que ele está com a ideia boa, tem hora que não está, dá um trabalho muito grande para ela, e ela que formou direito, prometeu para a mãe tomar conta do pai, e é o que ela faz há muitos anos. Tá. Só que ele está aí, ainda resistindo. Ele fez 98 anos em janeiro, ele está caminhando para os 99. Tá certo. De vez em quando eu visito ele. Ele foi o nosso Pelé, porque daqui ele foi para Três Lagoas ele foi campeão mato-grossense de futebol, jogando lá. De Três Lagoas, depois ele foi para Bauru e jogou no Noroeste. O nome dele é João Silva, mas ele é conhecido por Cangerê. 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 Ele também deve ser pelo menos ouvido, né? A gente tá vai lá. até... Ele merece ser visitado, viu? Tá com a idade que ele está. E ele levanta lá para acho que 11 horas, meio-dia que ele levanta. Tá certo. Agora, senhor Ferreira, nós já estamos praticamente no final do programa e eu gostaria, antes de encerrar, o senhor que acompanhou esse desenvolvimento, o café, não é? O algodão, o boi, né? Nós tivemos essa época muito forte da pecuária. Como é que o senhor vê hoje a chegada da cana que toma conta da nossa paisagem? Depois do período inicial, o ciclo extrativo da madeira, porque era mata virgem. Aliás, ali no começo da Bandeirante, quilômetro 280 de Bauru para cá, a estrada chegou ali. E ali diz que havia uma clareira. Nessa clareira, o Joaquim Machado de Melo, que era empreiteiro de Estrada de Ferro, no noroeste do Brasil, ali naquela clareira ele mandou botar um vagão do lado. E nesse vagão figurava como estação, porque puseram um nome pomposo, Estação Araçatuba. Já nesse dia. Por isso que se comemora Araçatuba de Centenário em naquela 1908. hora, que muitos duvidam. E ali aquele vagão servia para proteção dos funcionários, guardar material e ferramenta, e ali foram fazendo barraquinhas em volta dele, até que a estação viesse para cá onde veio. Ali foi o começo. E depois da extração, então, nós tivemos o ciclo do cafeicultura, porque era a febre que havia. São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, talvez do mundo. E o Brasil exportava café. Então, todo mundo vinha para cá, a terra era fértil, né? Então, era plantar café. Mas o café teve vida curta, porque o clima, o solo e tudo era um pouco ingrato. E também o calor, a temperatura, a altitude, isso aí conspirou contra o café. Aí nós tivemos o ciclo das oleaginosas. Era o amendoim, era o algodão, e aí vieram para cá boas indústrias, o Matarazzo, a Anderson Clayton, a Sambra, e veio a Braskem de Guararapes, que era de japoneses, também fundou aqui. E passou esse ciclo. Mas já tinha começado o ciclo da pecuária. O ciclo da pecuária tomou um impulso muito grande quando descobriram o colonial. E o colonial já existia no Brasil no tempo da colônia. Existia no recôncavo baiano. E um camarada de Minas trouxe o colonial para cá. E aí os mineiros ficaram admirados, que num alqueire de capim colonial aqui, dava para sustentar mais bois que 3 ou 4 alqueires lá, né? Aí veio aquela febre, vieram muitos mineiros para cá, os Tião Maia, a família dele, os Maias e outros vieram para cá. E Araçatuba, então, foi a pecuária que se desenvolveu muito. O ciclo depois da pecuária é interessante que veio aí o ciclo da cana. E no ciclo da cana, eu me lembro, quem fez campanha no início, uma campanha muito grande, foi o Elísio Gomes de Carvalho, que a gente não pode esquecer. Exato. Elísio Gomes de Carvalho é um elemento altamente positivo. Talvez 40% da cidade de Araçatuba saiu da mão dele. Ele veio para cá como empregado da Coester, que era uma empresa de São José do Rio Preto. De empregado ele passou a patrão, comprou outro escritório e ficou dono.
e passou a fazer vários loteamentos aqui. E o maior é o Nova York. Nova York. Que ele doou tudo para o município, com toda a infraestrutura. Água encanada, esgoto, caixa d'água, asfalto, tudo ele fez doação para a prefeitura. Tá certo. Nós lançamos a candidatura dele a prefeito em 59, quando o Cuiabano ganhou. Ele chegou Aliás, a ser ganhou o candidato. Silvio Venturoli. Tá Espera um certo. pouquinho. Ele chegou a ser 59, candidato. não. 59 ganhou o Cuiabano. Tá certo. Ele então perdeu a eleição, aquela eleição. Fez uma campanha muito grande. O escritório dele era na Carlos Gomes, onde é hoje o cartório, ali é o escritório dele. E ele contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Não sei como é que ele está hoje, porque quis visitá-lo e parece que ele não está bem de saúde. Ele também vai falar aqui no nosso programa, né? Está na lista também das pessoas. E outra Ok. coisa, ele complementou. O cinquentenário de Araçatuba, ele deu uma força muito grande, montou um escritório em São Paulo e fez uma exposição lá, nos Diários Associados de Araçatuba. E o requerimento para comemorar o cinquentenário foi da minha lavra, quando a Câmara funcionava aqui no Arbex, em 56. Olha aí, que maravilha. 50 anos depois, 50 agora anos estamos no depois. centenário. É. Tá certo. Senhor Ferreira, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, essa colaboração que o senhor tem nos dado aqui de uma maneira muito especial, graças à sua memória que é privilegiada, né? Muito obrigado, então, senhor Ferreira. Eu é que agradeço à Câmara Municipal, parabenizo o presidente da Câmara, o Dunga, e a Câmara Municipal de Araçatuba, que eu tenho um carinho especial por esta casa. Araçatuba, por mais que o pessoal critique, espiche o político, o vereador e até os deputados, né? E nós sabemos que o legislativo está numa fase difícil, está igual àquela fase que antecedeu o golpe que o Getúlio deu em 10 de novembro de 47, quando o país inteiro bateu palmas, porque o Congresso está desprestigiado. Não está gravando, né? Tá gravando? Ah, tá. Tá gravando. Porque naquela ocasião, o Barreto Pinto, que era deputado do lado do Getúlio, chegou aí de cueca na Câmara. Tá certo. E fazendo um discurso na Câmara, quando terminou, ele falou assim, gente, o cirquinho aqui está para acabar. Não demorou muitos dias, o Getúlio outorgou a Constituição do Estado Novo da cabeça do Chico Francisco Campos, que é conhecido como Chico Ciência, de Minas Gerais, um jurista importante. Tá certo, tá certo. Aí, é mais um fato que a gente vai contar aqui da história da política brasileira, né? Eu estou abreviando. Tá porque certo, tá certo. Mas nós vamos convidá-lo mais uma próxima vez, viu, senhor Ferreira? Eu agradeço muito a sua presença e com isso nós estamos encerrando aqui o nosso programa Araçatuba 100 anos. Vamos continuar ao longo deste ano trazendo aqui as pessoas que possam contar um pouco da história do nosso município neste ano do seu centenário. Obrigado por sua audiência e até lá.